Olá pessoal, salve salve a todos e todas. Pois bem, atendendo a alguns pedidos, no vídeo de hoje, nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre algumas ideias desenvolvidas pelo criador do campo profissional das relações públicas, o especialista em comunicação, propaganda e publicidade Edward Bernays. Na primeira série Arquitetura do Caos, nós dedicamos 2 vídeos inteiros de aproximadamente 20 minutos para traçar uma evolução na linha do tempo com exemplos sobre a implementação das ideias de Bernays voltadas para a prática de propaganda, publicidade, influência e administração da opinião pública usando mídias diversas. Essas ideias e práticas de Edward Bernays foram aplicadas tanto no campo da política, como, por exemplo, nos trabalhos realizados para o governo do presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, na Primeira Guerra, e para um outro presidente de lá, Eisenhower, com as campanhas de notícias plantadas e de desinformação que foram usadas fortemente no golpe de 54 da Guatemala, assim como também foram aplicadas no campo empresarial, voltado para um mercado de consumo de produtos que Edward Bernays inovou completamente, fazendo escola. Esse sujeito se aprofundou no estudo das psicologias dos grandes grupos, das multidões, das massas, absorvendo e incorporando ideias de Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Walter Lippmann e do seu tio Sigmund Freud, visando tornar as suas estratégias de propaganda e publicidade extremamente eficazes, tal como fez. Bernays também usou e adaptou a noção de aproximação ou de abordagem indireta desenvolvida pelo militar historiador inglês Liddell Hart, para conseguir fazer com que as suas inovadoras campanhas de informação e publicidade não fossem percebidas pelo grande público-alvo como simples propaganda, ou seja, para que as pessoas não se sentissem manipuladas ou influenciadas por elementos exteriores às suas próprias ideias. No vídeo 1 dessa segunda série Arquitetura do Caos, nós observamos um membro da agência Cambridge Analytica dizendo exatamente isso, sobre a importância de que os alvos das mensagens e propagandas não percebam que estão sendo atingidos enquanto potenciais consumidores de ideias estrategicamente direcionadas, mescladas com imagens, fotomontagens, áudios e até mesmo com argumentos de autoridade embutidas. E esse foi o caso do uso do prestígio médico naquela propaganda de bacon que Bernays fez para BeechNut, incutindo a ideia de que uma refeição matinal com ovos e bacon era algo saudável, necessário para todos. E numa via bastante parecida, até pouco tempo atrás, nós tínhamos propaganda de cigarro em TVs mostrando jovens adultos aparentemente gozando de saúde física, praticando esportes e fumando, ou seja, uma contradição. Hoje nós sabemos. Enfim, o Bernays adaptou ao campo social a ideia de Liddell Hart de que é fundamental atingir o equilíbrio psicológico de um alvo quando se faz uma campanha. E aqui estamos fazendo uma analogia das estratégias de propaganda com as táticas de guerra, tal como fez Bernays ao escrever em um texto de 1947, Engenharia de Consentimento, que as campanhas eleitorais curtas deveriam ser projetadas como uma blitzkrieg, literalmente, uma abordagem relâmpago visando a vitória, usando recursos indiretos, inesperados, improváveis, explorando a surpresa para desarticular qualquer resistência dos adversários ou do público-alvo. Esse tipo de abordagem pode contar, por exemplo, com propaganda intensa que visa ocupar espaços em todos os setores da mídia, como produção de fatos, criação de notícias e até mesmo a intenção de apresentar alguma novidade, mas que na verdade não vai passar de pura propaganda. Sobre isso, lembremos aqui da campanha feita por Edward Bernays em 1929 para a American Tobacco Company, visando conquistar o público feminino como fumante, numa época em que era muito mal visto as mulheres fumarem. Primeiro fez-se o quê? Criou-se o fato midiático, relâmpago, nos disparos dos flashes de vários jornalistas num grande evento público em Nova York, as moças jovens que votam portando os seus cigarros tochas da liberdade. O objetivo ainda iria ser alcançado.
uma vez que essas imagens que viralizavam como meme na época não diziam qual cigarro as mulheres deveriam fumar. Os concorrentes da empresa que contratara Bernays teriam sido ajudados por essa campanha, se não fosse pelo detalhe que logo a seguir uma outra campanha propagandística seria detonada por Bernays com a participação de conhecedores de moda e tendências e donos de lojas de roupas, para fixar a ideia de que a cor verde era a melhor, a mais adequada e a mais atraente e elegante para as mulheres. Isso foi disseminado e colou. E a cor principal do pacote de cigarros da empresa que contratara a Bernays era justamente o verde, e aí fechou. Pois bem, no caso das ideias do Freud, o interesse do Edward Bernays foi despertado por aspectos relativos à dinâmica da psique humana, como, por exemplo, noções sobre desejo inconsciente ou reprimido, o papel e a importância da linguagem nas estruturas psíquicas, ou ainda sobre o manejo da técnica da livre associação de palavras desenvolvida por Freud na sua psicanálise e que, grosso modo, consistia em convidar a pessoa a falar livremente sobre tudo aquilo que lhe viesse em mente, incluindo-se relato de sonhos, tal como se a pessoa descrevesse à vontade uma paisagem, tornando possível fazer um link entre palavras e desejos, ideias, representações fora desse plano de uma consciência imediata. Adaptada por Edward Bernays ao campo da publicidade para consumo, essa técnica foi usada por ele e sua equipe em pesquisas de engenharia social. Ele chamou assim, pesquisas individuais e em grupo, que embasaram o conceito de fabricação de consenso ou engenharia de consentimento. Com essas pesquisas, era possível obter inúmeras informações e associações de caráter íntimo, feitas livremente pelas pessoas no decorrer de longas entrevistas com formato de bate-papo, orientadas por perguntas relacionadas a algum produto ou projetos em vias de construção. Vocês lembram no Arquitetura do Caos 1 o exemplo da propaganda de massa para fazer bolo instantâneo, que passou a ser um sucesso de vendas pelo simples fato de se acrescentar um ovo à sua preparação? Essa sacada de Bernays, aplicada por um cara chamado Ernest Ditcher, se deveu muito ao material obtido nessas conversas do tipo pesquisas realizadas com grupos pré-selecionados, momentos esses em que se detectavam desejos, sugestões, aversões e medos relatados por essa espécie de amostra de público-alvo. Essa foi uma das inovações de Bernays nas estratégias de relações públicas, um nome alternativo que ele mesmo deu para a propaganda, que, segundo ele disse, estava sendo usada de uma maneira negativa pelos alemães já antes da Segunda Guerra. Vamos dar uma olhadinha em uma sequência em vídeo onde há o próprio Bernays falando a respeito disso. Then, to my surprise, they asked me to go with Woodrow Wilson to the peace conference. And at the age of 26, I was in Paris for the entire time of the peace conference that was held in the suburb of Paris. And we worked to make the world safe for democracy. That was a big slogan. I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations. The publication of Freud's works in America had an extraordinary effect on journalists and intellectuals in the 1920s. What fascinated and frightened them was the picture Freud painted of submerged, dangerous forces lurking just under the surface of modern society. Forces that could erupt easily to produce the frenzied mob which had the power to destroy even governments. It was this they believed had happened in Russia.
To many, this meant that one of the guiding principles of mass democracy was wrong, the belief that human beings could be trusted to make decisions on a rational basis. The leading political writer, Walter Lippmann, argued that if human beings were in reality driven by unconscious, irrational forces, then it was necessary to rethink democracy. What was needed was a new elite who could manage what he called the bewildered herd. This would be done through psychological techniques that would control the unconscious feelings of the masses. So here you have Walter Lippmann, probably the most influential political thinker in the United States, who is essentially saying that the basic mechanism of the mass mind is unreason, is irrationality, is animality. He believes that the mob in the street, which is how he sees ordinary people, are people who are driven not by their minds but by their spinal cords. The notion of kind of animal drives, unconscious instinctual drives lurking beneath the surface of civilization. And so they started looking towards psychological science as a way of understanding the mechanisms by which the popular mind works, specifically with the goal of figuring out how to understand how to apply those mechanisms to strategies for social control. Edward Bernays was fascinated by Lippmann's arguments, and also saw a way to promote himself by using them. In the 1920s, he began to write a series of books which argued that he had developed the very techniques Lippmann was calling for. By stimulating people's inner desires and then sating them with consumer products, he was creating a new way to manage the irrational force of the masses. He called it the engineering of consent. Democracy, to my father, was a wonderful concept, but I don't think he felt that all those publics out there had reliable judgment, and that they very easily might vote for the wrong man or want the wrong thing, so that they had to be guided from above. It's enlightened despotism in a sense. You appeal to their desires and their unrecognized longings, that sort of thing. That you can tap into their deepest desires or their deepest fears and use that to your own purposes. Both Bernays and Lippmann's concept of managing the masses takes the idea of democracy and it turns it into a palliative. It turns it into giving people some kind of feel-good medication that will respond to an immediate pain or an immediate yearning, but will not alter the objective circumstances one iota. I mean, democracy really, the idea of democracy at its heart was about changing the relations of power that had governed the world for so long. And Bernays' concept of democracy was one of maintaining the relations of power, even if it meant that one needed to sort of stimulate the psychological lives of the public. And in fact, in his mind, that was what was necessary. That if you can keep stimulating the irrational self, then leadership can basically go on doing what it wants to do. Pois bem, pessoal, eu acho que para finalizar, ainda cabe dizer que na linha do tempo, o Eduardo Bernas viveu e experimentou a própria evolução das tecnologias de mídias aplicadas à comunicação de massa. Vejam bem, o cinejornalismo, bastante usado na Primeira Guerra, onde ele trabalhou junto do presidente Woodrow Wilson, a radiofonia, a voz propagada para milhares, sendo meio de expressão máxima da propaganda nazista genocida na Segunda Guerra, o advento das TVs usadas na produção de tensões ao longo da Guerra Fria, na divulgação de ideologias políticas e, logo a seguir, o curso da evolução da cibernética, a computação, culminando na construção da superfície da grande rede pública de conexões entre o final da década de 80 e meados da década de 90. Tendo feito escola a partir da década de 20 do século passado até bem próximo do seu falecimento em 1995, às portas do século XXI,
Bernays inovou na teorização e na aplicação das estratégias de propaganda de uma maneira muito próxima com o que se entende hoje em dia, de um modo geral, como operações psicológicas, visando a manipulação de medos e desejos, assim como a administração de percepções individuais e de grupos, usando informações e desinformações, no contexto das minuciosas pesquisas de perfil psíquico dos públicos-alvo, feitas hoje em dia com a preciosa ajuda dos Big Data. E pessoal, apenas para lembrar, no texto do Andreu Coríbico sobre guerras híbridas, assim como de outros pesquisadores desse mesmo tema, o teórico militar Richard Safransky, atuante até meados da década de 90, é apontado como um dos que adaptou as ideias de Edward Bernays às suas perspectivas de guerra neocortical, aplicável nas guerras em rede e na internet, e que tem como base a comunicação e a disseminação de mensagens, de notícias, criação e manipulação de fatos e artefatos de linguagem semióticos em mídias diversas. Esse é o contexto de analogia entre a psique humana e os sistemas operacionais, entre a linguagem, em suas várias modalidades, incluindo-se as imagens, e os vírus que se disseminam velozmente por diversos canais ou dutos da grande rede. Nós falamos um pouco sobre isso também no último vídeo, olhando para dois textos do Domênico Lossurdo, em que é destacada a incitação e a manipulação das massas no contexto farmacológico e dessas ofensivas na grande rede nas suas plataformas menores, as guerras neocoloniais, híbridas de internet. Para além dos fármacos comuns, comercializados ou achados na própria natureza, a linguagem nas modalidades falada, tipo os áudios que explicam sem que se precise ler, ou na modalidade escrita, que pode ser recortada, ou por imagens, seja ela simples ou plural, como fotomontagens, são todas capazes, mescladas ou não, de incitar, convulsionar ou mesmo paralisar, entorpecer ou deixar sem reação grandes grupos de pessoas. É isso, pessoal. A gente vai ficar hoje por aqui e a gente retoma no próximo vídeo, que será o último dessa segunda série que nós estamos aqui construindo. Até lá, então!